Agora, eu queria trazer um outro tema também que fala justamente sobre as dívidas dos estados, né, que nós já mencionamos e adiantamos aqui. O governador Tarcísio de Freitas disse nesta quarta que o ministro da Fazenda se comprometeu a apresentar ao presidente da República a situação da dívida dos estados já na próxima semana. Tarcísio disse que isso resultará em um projeto de lei complementar sobre o tema. A gente tem uma fala do Tarcísio sobre isso, senão eu posso mencionar aqui. É isso, né? O que o Tarcísio coloca então? A partir do ok do aval do presidente, ele, e aí ele está falando do Haddad, chamaria os estados então para conversar, para tentar fazer o acordo, ajustar o que tem de ajustar, num período de 60 dias. E após isso, fazer o envio no primeiro semestre de um projeto complementar ao Congresso, um projeto de lei complementar. Eu quero saber de vocês se é uma obrigação ou não do governo federal socorrer os estados nesse momento, Luiz Felipe Dávila. É uma obrigação. É ajudar a sanar as dívidas do governo. Isso não é pagar, perdoar, não. Tem que resolver como é que você paga a dívida. Todo mundo que tem dívida quer pagar a dívida, mas tem que pagar a dívida dentro de uma regra. E aí não só pagar a dívida, como depois impedir que volte a se endividar, que é uma outra história. Por que aconteceu o endividamento dos estados? Porque é o que acontece sempre no Brasil. No período da bonança, entra uma receitinha a mais. Ao invés de usar aquilo para investimento, usem aumento do gasto público. Então dá reajuste de salário, aumenta gasto público. E aí o que acontece? Quando a receita cai, você tem que continuar honrando aqueles gastos que foram dados lá atrás. Esse é o problema. Então precisa resolver isso. E vale a pena, talvez, buscar aí o ministro Haddad na Fazenda, o plano muito bem desenhado pelo Mansueto Almeida, que é um cabeça nessa história, e a Ana Paula Vescovi, no governo passado, que fez, sim, um plano para ajudar os estados a sanar as suas dívidas. Só que tinha meta para cumprir. Não pode dar aumento de funcionário público, tem que fazer privatização. Tinha lá todos os critérios para justamente essa recuperação fiscal dos estados. Então, por que não resgatar algo que já tinha sido acordado lá e aí entender o que precisa ser feito o ajuste? Puxa, realmente, por causa da taxa de juros, isso aqui agora está o juro tornando o pagamento da dívida inviável. Aí é uma discussão, mas lá atrás já foi apresentado, vários estados aderiram a esse plano de recuperação fiscal e precisa entender por que os outros não aderiram. Se já tinha uma regra clara. E era uma regra que fazia os estados a pagar as dívidas. Então, assim, não pode perdoar, não pode dar moleza para os estados, mas também não pode transformar os estados em ente insolvente, porque isso aí acaba estourando nos cofres da União. Onde que vai parar essa celeuma para você, hein, ô Fábio Piperno? Esse é um tema extremamente complicado, até porque o estoque de dívidas aí é imenso, né? Então, veja, é claro que o governo tem que dar algum auxílio, né? O governo tem que encaminhar algum tipo de solução, discutir com os estados, mas ele tem que exigir contrapartidas. O governo não pode simplesmente dar o dinheiro e falar, bom, então agora vai lá, fundo perdido. Vamos federalizar essas dívidas, lindo isso, e daqui a um ano vocês vão se endividar de novo. Não pode ser assim. E aí, qual seria a contrapartida? Fala, Segre. Não, por exemplo, não contrair novos empréstimos. Não contrair novos empréstimos, privatizar, não dar aumento para funcionário público durante um tempo. Tinha todo lá um esquema. Mas peraí, então não entendi. O governo vai pedir para os estados aquilo que o governo não faz? Seria isso? Piperno, quer responder? Mas aí está o negócio. Tem um governo que não consegue pagar nem o cafezinho. Está atrasando salários, está atrasando 13º. Eu acho que a situação deles é de insolvência. Mas imagina uma reunião de qualquer governador com o governo, dizendo, tenho uma dívida, não consigo pagar. A grande parte da dívida não é a conformação da dívida atual ou dívidas novas, sino os juros da dívida contraída no passado, que isso vai incrementando o valor a pagar. Então o governo pede, eu vou te socorrer, enfim, vamos fazer um projeto federal e tudo. Para isso, você tem que privatizar, como menciona, e a pessoa vai ouvir e fala, peraí, mas o governo é contra a privatização. Não, e para isso você tem que gastar menos do que você arrecada. Eu acho que dificilmente o governo vai pedir privatização. Contra isso que está fazendo. Então, é uma situação muito interessante porque o governo vai ter que pedir para os estados provinciais fazer exatamente o que ele não faz. Você sabe o que eu acho que é um grande problema do Brasil, Evandro? É que a gente sempre fica no meio do caminho. Então, no passado, a gente tinha um mecanismo que estados e municípios podiam emitir seus títulos de dívida. Então, emitia,
O investidor comprava e financiava como ocorre hoje nos Estados Unidos. Você tem lá título do estado do Texas, da cidade de Miami. Só que também, se o estado ou o município lá nos Estados Unidos tiver problema, é problema do estado e do município. O governo federal não tem nada a ver com isso. Tanto é que tem cidades fantasmas, né? A gente viu praticamente a destruição de Detroit nos Estados Unidos, né? Não vai ter ajuda federal, cada um é responsável por si. No Brasil a gente fica no meio do caminho. Por quê? Porque no passado estados e municípios se endividavam, aí não conseguiam pagar, batiam na porta do governo federal, o governo federal ia lá e socorria. Aí, para acabar com a festa, a lei de responsabilidade fiscal. Aí a gente cria uma regra para impedir o superendividamento de estados e municípios. Aí o que acontece? Acham sempre um mecanismo, né, que não é por emissão de títulos de dívida, mas de outra forma, de novo, dos estados e municípios se endividarem. E aí, novamente, eles sabem que o governo federal vai lá e vai socorrer. E a gente não consegue sair disso. Então, ou a gente descentraliza de uma vez, e aí cada estado e município é responsável pela sua gestão financeira e arcando com todas as consequências, ou a gente federaliza de uma vez. Mas não dá para ficar nessa brincadeira de ser uma federação que na prática não é. Parece que está se correndo numa esteira, né? Exatamente, porque o que acontece é que esse endividamento dos estados, que o Alan Gani menciona, tem que ter o aval da União. Então, a União é avalista desse dinheiro. Por isso que o Estado pode dar calote e essa conta vai sobrar para a gente. Porque a União é avalista. Olha, a União só recuperou 10% desses empréstimos que ela avalizou para os estados. É uma vergonha, essa conta está aumentando, está sendo para todos nós pagarmos. Então tem que resolver por causa do aval. É que nem você alugar um prédio, tem que ter fiador. Aí você não paga o aluguel, vai para cima do fiador. Então o fiador da dívida dos estados e municípios é a União. Esse é o problema do arranjo que foi feito lá atrás e que está errado. E erramos pela segunda vez, porque isso foi o que ocorreu lá atrás. Aí, no Plano Real, teve a lei de responsabilidade fiscal, essa dívida foi federalizada, mas, em contrapartida, proibiu os estados e municípios de se endividar. Foi isso que aconteceu lá. Aí, em 2014, foi permitido de novo os estados voltar a se endividar com o aval da União. Então, o problema é o que o Gani falou. Se não tivesse o aval da União, essa conta seria única e exclusiva dos estados e municípios. Mas como tem o aval, a conta é de todos nós. E aí, a partir disso, Segrevo, eu gostaria que você voltasse a tocar no imbróglio que isso cria justamente com a questão relacionada à reforma tributária, à regulamentação da reforma tributária, porque no meio de toda essa discussão, existem vários estados extremamente endividados. Sim, e aí o que vem pela frente não é coisa melhor do que está, é coisa pior do que está. Seria como que o pai, a mãe de uma família dizem para o filho, você pode se endividar que eu sou o avalista da tua dívida. O que vai fazer? Vamos tomar dívida. Total, se eu tiver algum problema, quem paga é papai e a mamãe. Legal. Aí, de repente, fala, tá, mas agora você não vai trabalhar mais. Eu vou dar dinheiro para você. O que vai acontecer com a reforma tributária não tendo mais arrecadação provincial ou municipal. E aí vai fazer, peraí, então eu tenho que pagar parte da dívida que eu tomei no passado com dinheiro que você está me dando agora. É uma situação muito complexa que vai precisar muita criatividade por parte do Congresso para que isso não gere um problema lá na frente que termine no STF também. Mas antes de finalizar, eu gostaria muito de parabenizar quem colocou na tarja toc toc, quem é a dívida. Sou eu. Achei maravilhoso. Imaginava que fosse você. Maravilhoso. Eu que fiz essa. Fantástico. Aí eu conversei com o nosso editor-chefe, Demetrios Trindade, e falei, vou colocar isso aqui no chapéu, que a gente chama de chapéu, essa parte vermelha. Maravilhoso. Toc, toc, quem é a dívida. Parabéns. Vamos chamar a fala aí do Tarcísio de Freitas sobre essa situação relacionada à dívida dos estados. Vamos lá. A Ministério da Fazenda deve fazer a proposta para o Presidente da República. Essa proposta vai ser apresentada também, discutida com os governadores. Deve gerar aí um projeto de lei complementar que vai ser enviado pelo Congresso. Então, acho que a gente está indo muito bem nesse tema da dívida dos estados. A ideia foi ter uma indexação que acompanhasse o crescimento de longo prazo da economia brasileira, então 3% ao ano. A Fazenda vai fazer uma outra proposta, então está vendo quais são as balizas para que a gente vai sentar para ver quais são as balizas da proposta da Fazenda. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no meio termo. Só para a gente arrematar, como é que isso vai bater no Congresso, Dávila?
No fundo é o seguinte, se o governador não paga, o problema não é do Estado no Brasil, o problema é da União, porque a União é a avalista do negócio. O problema é que a dívida é federalizada. Assim, querendo ou não, se o ministro da falar assim, não quero conversar disso, vocês se viram, ele fala, tá bom, então não pago. E aí não paga, o que acontece? Vai cair na conta da União. Então, assim, tem que resolver isso mesmo. Agora, uma das coisas que pode ser feita nessa dívida de longo prazo, como disse o governador Tarcísio, como você tem uma dívida de longo prazo, sim, pode cair lá a taxa de juros, pode dar uma taxa de juros mais vamos dizer assim, abaixo um pouco do mercado, mas você faz o seguinte, faz que nem o Refis. Se você deixar de pagar, perdeu o benefício, você vai ter que pagar o juros de mercado. Então, tem alguma coisa também para que esses pagamentos sejam constantes, porque você não seja fala, tá legal, que nem o Refis, o cara paga 2 parcelas aqui, uma parcela, depois não paga mais. E aí, acho que não. Então, o negócio é o seguinte, vai ter que pagar 140 parcelas aqui. Quem não pagar em dia, quem atrasar, perde, por exemplo, o benefício de uma TJLP ali melhorzinha do que o juros de mercado. Pode ser uma solução, porque aí a União sabe que vai receber. Você consegue fazer um fluxo de caixa, de recebimento dos estados. Então, precisa ter algum jogo para que essas dívidas sejam honradas e para que não caia no colo da União e que nós temos que pagar essa dívida.